Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 819. Estamos gravando numa live, YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da segunda-feira, 24 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, serelepe, saltitante para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional. E Tanguy vai trazer aquele tema difícil, aquele tema complicado, aquele tema enrolado, aquele tema onde os envolvidos não se entendem e a discussão é de alta complexidade, que são justamente as negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Daniel Souza? Como vai? Sempre um prazer estar aqui. Daniel Souza iniciando mais uma semana nessa manhã de 24 de março, nessa segunda-feira. Deixo aqui as boas-vindas, Daniel Souza, a você, Daniel Souza, e também ao pessoal que nos acompanha no YouTube aqui do Petit Jornal, pessoal que está aqui no chat junto com a gente, né, acompanhando essa live, e também pessoal que vai nos ouvir na gravação lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá para mais uma semana. E, Daniel, a gente começa com as negociações que estão rolando na Arábia Saudita, né, na cidade de Jeddah, acerca da possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, envolvendo ali os Estados Unidos numa posição de mediadores. Nesse domingo, Daniel, nós tivemos uma conversa, né, uma etapa das negociações entre a delegação dos Estados Unidos e a delegação da Ucrânia, com exatamente a tentativa de desenvolver propostas para a proteção da infraestrutura e das instalações energéticas. Apenas para trazer o contexto, essa foi a proposta desenvolvida pelos Estados Unidos, uma trégua inicial de 30 dias entre Estados Unidos e Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, mas não uma trégua completa. A gente está falando sobre uma trégua que envolveria basicamente uma proteção da infraestrutura e da energia. De resto, Daniel Souza, deixa o couro comer. De resto, e pode atacar, pode fazer o que quiser. Programação normal. Programação normal, mas sem envolver qualquer tipo de ataque à infraestrutura e energia. Então, a discussão que estava rolando nesse domingo, né, no dia de ontem, entre Estados Unidos e Ucrânia, era que maneiras se poderiam criar para oferecer uma proposta para a Rússia para ver se a coisa avança. Então, agora, Daniel, a gente tem as negociações que vão acontecer no dia de hoje com a Rússia. Então, hoje nós temos Estados Unidos e Rússia. Então, uma substituição ali, né, Daniel? Sai a Ucrânia, entra a Rússia na mesa de negociações junto aos Estados Unidos para ver se consegue estabelecer algum parâmetro para que esse cessar-fogo de 30 dias aconteça. Essa reunião, Daniel, ela tem sido tratada pelos Estados Unidos com muito otimismo, né? Na verdade, essa rodada de negociações. Então, o enviado dos Estados Unidos, que é o Steve Witkoff, ele era inicialmente o enviado para o Oriente Médio. Atualmente, ele já está participando de forma bastante direta também das negociações junto à Rússia e Ucrânia. Ele falou à Fox News, Daniel, que era um momento que ele achava que ia dar resultado. Segundo ele, Daniel, abro aspas, acredito que o presidente Putin quer a paz. O mais importante, Daniel, é a esperança, né? A expectativa. Então, acredito que o presidente Putin quer a paz. Acredito que veremos nessa segunda-feira avanços reais, em especial no que se refere a um cessar-fogo no Mar Negro. E, a partir daí, poderemos chegar a um cessar-fogo completo. O objetivo dos Estados Unidos, Daniel, é ter um acordo de trégua até o dia 20 de abril. Isso aqui é importante para a gente ter uma noção de quando que os Estados Unidos esperam ter algum tipo de acordo. Não é para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem. A ideia é que a coisa aconteça no dia 20 de abril e boa parte dos debates hoje, Daniel, elas se dão em torno das linhas de cessar-fogo. Porque é um conflito vivo, Daniel. A guerra está acontecendo agora. Aliás, a Rússia está conseguindo avançar lentamente, mas de forma constante. Então a negociação agora beleza, se a gente tiver um cessar-fogo, quando a gente tiver um cessar-fogo, qual vai ser a linha que a gente vai utilizar? Então, o ideal é utilizar a linha de fronte atual. Mas se até 20 de abril essa linha de fronte tiver mudado, vai mudar também a linha do cessar-fogo? A Rússia vai ter que recuar?
não tem cessar-fogo hoje. Então, hoje a Rússia ela ainda está tentando avançar. Então, a ideia é tentar congelar, mas é uma negociação sensível, né, para saber congela quando? Quando é que esse congelamento vai acontecer? Em que linha que esse congelamento vai acontecer? Lembrando que a gente está falando sobre um congelamento que ainda, nesse momento, é aquele congelamento temporário de 30 dias apenas para infraestrutura e energia, mas acaba sendo naturalmente uma base para qualquer negociação futura que se tente estabelecer. Alguns outros temas estão sendo negociados paralelamente, Daniel, como, por exemplo, medidas de confiança que os Estados Unidos estão tentando estabelecer, né, entre os dois. Por exemplo, conversas acerca do futuro de crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia. Foi, aliás, esse caso, Daniel, é uma acusação ucraniana de que a Rússia, no momento em que fez aquela primeira leva de invasão, teria pego crianças ucranianas que estavam nos territórios que foram ocupados e levados para a Rússia. Foi exatamente esse caso que levou, inclusive, ao pedido de prisão do Putin por parte do TPI. Então, Putin ele tem um mandado de prisão ativo contra ele, é exatamente por conta desse caso das crianças. Então, é uma medida de confiança. Será que a Rússia pode garantir que vai devolver essas crianças, que as crianças voltam para a Ucrânia e tal? O Steve Witkoff também foi perguntado o que ele acha acerca das preocupações europeias. Olha, você faz agora um acordo com a Rússia fica ali com um pedaço da Ucrânia, não é um pedaço pequeno. Será que no futuro isso não pode significar que a Rússia vai fazer um avanço ainda maior para dentro de outros países europeus? E segundo ele, não creio que o Putin queira tomar toda a Europa. Eu senti daqui, Daniel, o arrepio na espinha dos europeus. Eu não sinto que ele queira, não creio que ele queira tomar Europa, toda a Europa. Deve ter E ele alguma também parte não que ele não crê. quer. Não é? Ele não disse que ele não tem que ele tem certeza. Ele disse que ele não crê que o Putin quer tomar toda a Europa. Eu acho que não vai. É muita coisa e tal. Então, de repente, pode ser que não seja a Europa toda. E aí, ele falou uma coisa, né, o que é muito curioso, né? Mas ele falou, é uma situação muito diferente da Segunda Guerra Mundial. É até difícil entender o paralelo, né? Porque me parece que ele está fazendo um paralelo entre o Putin e a Alemanha nazista, né? Que você aceita um avanço, né? Aquele momento ali do apaziguamento, né? De 38, 39, e que depois a Alemanha nazista ela se expande para a Europa toda. Só que ele faz um paralelo como se quem tivesse feito isso teria sido a União Soviética. Então, um paralelo meio esquisito que foi feito ali. Não sei se ele se confundiu ou se foi exatamente a ideia que ele quis passar, mas, de qualquer maneira, Daniel, a gente tem as negociações acontecendo exatamente agora. Só que, mais uma vez, é importante, eu achei que essa foi a informação mais relevante que a gente teve no dia de ontem, que é quando que os Estados Unidos esperam que esse cessar-fogo ele possa estar finalizado, 20 de abril. E vou te falar, viu, Daniel, falta pouco menos de um mês aí para o dia 20 de abril. Dificílima essa negociação até lá, né? Tem muita coisa para ser negociada, mas de qualquer maneira, nessa segunda-feira, hoje, dia 24 de março, teremos mais uma reunião agora entre Estados Unidos e Rússia, Daniel. Tanguy, você trouxe expectativas em relação ao dia 20 de abril e eu trago expectativas em relação ao dia 2 de abril. Pois é, nesse final de semana tivemos aí algumas novidades divulgadas pelo Wall Street Journal e também pela Bloomberg em relação às tarifas que devem ser impostas pelo governo dos Estados Unidos no próximo dia 2 de abril. E o que foi colocado é que, segundo fontes na Casa Branca, é pouco provável que essas tarifas de 2 de abril tragam tarifas sobre setores específicos, como chegou a ser prometido pelo próprio Donald Trump, né? Setores como automóveis, também farmacêuticos, semicondutores, eram alguns dos setores que eram vistos ali como possivelmente experimentando uma tarifação extra a partir do dia 2 de abril. O dia 2 de abril vem sendo chamado pelo governo Donald Trump como Liberation Day, né? O dia da libertação, porque tarifas recíprocas serão colocadas por todos os lados para proteger. Até as tarifas rola uma patriotada, né? Liberation Day, é um negócio bem patriótico. Vamos salvar os Estados Unidos. Que loucura, cara. E é uma coisa que superdimensiona um pouco as tarifas, né? O Trump é esse marqueteiro, né? Essa pessoa que gosta de anúncios bombásticos, que no próximo bloco nós teremos o Liberation Day e tudo será diferente nos Estados Unidos a partir desse momento. Aliás, tem sido colocado que as tarifas são um sucesso
que os Estados Unidos estão experimentando uma avalanche de investimentos, de intenção de investimentos para trazer muitos empregos de volta para dentro dos Estados Unidos. Esse é o discurso oficial, né? É o discurso oficial do governo dos Estados Unidos, embora a gente não tenha aí dados para corroborar esse otimismo todo. De qualquer maneira, é a maneira como tem sido colocado. O que eu achei mais maravilhoso, Tanguy, nessas informações que circularam no final de semana, foi que um funcionário da Casa Branca acrescentou que a Casa Branca está aí num processo de planejamento fluido. Fluido é maravilhoso. Fluido é tipo, qualquer coisa pode acontecer até lá, tá, gente? Pode ser que o patrão acorde com o pé esquerdo, pode ser que o patrão acorde de mau humor, pode ser que o patrão acorde com uma ideia nova. E aí nós teremos tarifas diferentes sendo colocadas, o que é muito maluco. Quer dizer, a gente está falando aí de algo muito próximo, sem planejamento prévio, sem um planejamento robusto. Todas as informações direcionam para esse tipo de conclusão. Quer dizer, você não está tomando o devido cuidado que medidas dessa gravidade deveriam ter. De novo, a gente já disse isso aqui no Petit Jornal, o Trump tem toda a legitimidade, por conta da sua vitória eleitoral, que nunca foi um segredo, de colocar tarifas de importação. A grande questão é que você precisa planejar, você precisa anunciar, você precisa organizar, você precisa ter ali um mínimo de previsibilidade nessa mudança de rumo, justamente para diminuir ruído, para diminuir justamente os impactos sobre as expectativas dos agentes econômicos de uma forma geral. É isso que a gente acaba observando numa situação como essa e que acaba não sendo levado adiante da maneira adequada. Então vamos acompanhar nessa semana. Tivemos novidades no final de semana, mas de qualquer forma, até semana que vem, Tanguy, até dia 2 de abril, nós temos aí 100 anos, até 2 de abril, então muita coisa pode acontecer até lá. Pois é, eu até abri o calendário aqui, Dana, pra ver, dia 2 de abril é que dia? Gente, é quarta-feira da semana que vem. Semana que Os vem. Estados Unidos estão chamando de Liberation Day e ninguém sabe o que é. Tipo, é uma grande surpresa, né? Vai chegar na quarta-feira e a gente vai tentar descobrir o que é. O coração são as tarifas recíprocas, né, que tem prometido aí, vou tarifar da mesma forma que me tarifam. E isso poderia trazer aí um pouco mais de equilíbrio comercial para os Estados Unidos. Esse é o argumento que tem sido utilizado. Lembrando sempre, Tanguy, que os Estados Unidos praticavam tarifas mais baixas e tudo bem, consideravam que era parte do jogo, era uma maneira, inclusive, de manter produtos dentro dos Estados Unidos baratos. Os Estados Unidos têm um consumo brutal, gente, e esse consumo brutal, há muito tempo, ele não é atendido integralmente pela produção doméstica. E tudo bem, quer dizer, os Estados Unidos têm déficit comercial, mas acabam tendo superávites em outras contas, como remessas de lucros, recebem muitas remessas de lucros, recebem ali investimentos das mais diferentes naturezas, pessoas que colocam as suas economias em Nova York, pelo mundo e tal, que vem de todas as partes do mundo para Nova York, e a conta ficava mais ou menos equilibrada, mas o Trump quer resolver especificamente esse ponto da questão comercial. Então, Daniel, o que a gente está dizendo aqui é que os produtos nos Estados Unidos podem ficar mais caros, né, a partir da semana que vem. Sabe o que não vai ficar mais caro, Daniel Souza? Insider Store. A gente está, Daniel, no mês do consumidor da Insider Store. E eu e o Daniel estamos gravando esse episódio aqui com as nossas camisas, né, da Tech T-Shirt, que aliás é minha favorita em toda a coleção da Insider, que aliás está cada vez melhor. E nós ainda estamos no mês do consumidor. Mês de março agora, Daniel, mês especial, né, o mês do consumidor. E a gente tem, utilizando o cupom do Petit Jornal, no link que está na descrição desse episódio, você ganha 15% de desconto em todo o site. 15% de desconto. Considerando que está no mês do consumidor, Daniel, às vezes você vai ter uma sobreposição de descontos, né? O desconto do site, que já está lá, mais o desconto do Petit Jornal, né? Utilizando o cupom, e o desconto ele pode chegar a 35% off. Então você vê, né, Daniel? Alguns têm tantos, outros tão poucos. Você tem nos Estados Unidos, Daniel, o medo da elevação das tarifas. Vai pagar mais? Quantos por cento a mais? Vai ser mais difícil? Vai ser mais complicado? E tá Insider, Daniel, dando aqui o caminho para você pagar até 35% a menos para sair bem vestido, com uma roupa que, assim, versátil. Lá tem de tudo, tá, gente? Tem desde roupa para você ir para academia até roupa para você trabalhar, né? Você tem roupa casual, tem roupa pro dia a dia, tem de tudo por lá. Aliás, uma gama, fica aqui o elogio à Insider, uma gama cada vez maior de cores, né, de alternativas, de tamanhos, desde o PP até tamanhos muito grandes.
Fica, portanto, não perde não, mês do consumidor, 15% de desconto utilizando o cupom do Petit Jornal, até 35% em toda a sua compra lá com o mês do consumidor, Daniel. Tem aqui condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Basta clicar no link do descritivo ou então utilizar o cupom que está no descritivo. Dessa forma, você tem condições super especiais para adquirir os produtos da Insider. E fica aqui o nosso elogio, né, Tanguy e eu somos usuários dos produtos da Insider e são produtos de altíssima qualidade. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos do nosso parceiro. Daniel Souza, temos novo primeiro-ministro no Canadá. A gente falou sobre isso tem 2 semanas, né? Que acabou finalmente a gestão do Justin Trudeau, né? Ele permaneceu lá durante quase 10 anos, completaria 10 anos agora em 2025. E temos, na verdade, um outro integrante do seu próprio partido, né? O Mark Carney, que assumiu o cargo de primeiro-ministro, mas só até as eleições. As eleições no Canadá, elas tinham que acontecer até o dia 20 de outubro, mas ontem ele anunciou uma antecipação e as eleições já têm data marcada, Daniel, vão acontecer no dia 28 de abril. Por que ele antecipou tanto? Né? O Carney ele poderia ficar no cargo sem novas eleições até outubro. Ele resolveu antecipar para abril. E o motivo, Daniel, é que ele percebeu que esse é o melhor momento para ele fazer novas eleições, porque o partido dele pode conseguir uma nova vitória. A gente chegou a ter, Daniel, durante os últimos meses, períodos aí em que o Partido Liberal, que é o partido do Trudeau, é o partido de colocaria uma centro-esquerda, mas um centro liberal, ali, com algumas pautas mais progressistas, né? Tem uma pegada ali de um liberalismo econômico e tudo, chegou a ficar 20 pontos percentuais atrás dos conservadores nas pesquisas, né? Era meio que favas contadas. Os conservadores vão ser o próximo governo. Não tem como, o Justin Trudeau ele tá impopular, o partido não tá indo bem e tal, mas isso muito, Daniel, pela percepção, né, do eleitorado canadense de que o Partido Liberal não estava conseguindo lidar com os desafios canadenses à altura. O Canadá tem grandes desafios, o Trump ganhou a eleição, você tem um momento ali no qual o país pode sofrer com grandes tarifas, e você tem um governo canadense que estava meio à deriva, um negócio meio, será que a gente vai gastar mais para estimular a economia? O que a gente vai fazer com as tarifas e tal? Quase um Canadá, Daniel, isso que o governo anterior estava passando, um Canadá coitadinho, um Canadá, ai, pobre Canadá, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? O Trudeau, Daniel, no momento em que ele decidiu que não ia continuar, ele foi para cima e começou a bater de frente com o Trump, e o resultado foi muito rápido, Daniel. Muito rapidamente, essa distância de 20 pontos percentuais nas pesquisas a favor dos conservadores começou a diminuir, e agora o Mark Carney, que é um cara sem experiência política, ele não é sequer parlamentar, aliás, é primeiro-ministro sem ser parlamentar, ele entendeu que essa é a chave. Então, Daniel, ele chegou a dizer na semana passada que respeitava muito o Trump, que gostaria de conversar com o Trump e tudo, mas agora que ele decidiu que teremos novas eleições, ele voltou a bater no Trump de mão aberta, Daniel. Então ele falou, nesse domingo, a resposta do Canadá ao Trump, né, tem que ser por meio de uma economia forte e de um Canadá mais seguro. Trump diz que o Canadá não é um país real. Ele quer nos dividir para nos dominar. Não permitiremos. Essa postura do Carney, Daniel, ela está fazendo com que o Partido Liberal já apareça à frente do Partido Conservador. Aí varia na pesquisa, né? Eu peguei aqui um dado, Daniel, que é um agregado de pesquisas. Nesse agregado de pesquisas, os liberais estão com 37,5 pontos percentuais, né, por cento de intenção de votos, contra 37,1. É uma diferença muito pequena, é 0,4, mas já à frente, Daniel, eram 20 pontos atrás. Quais são os desafios que o Partido Liberal vai ter? O Mark Carney ele está tendo uma dificuldade de conexão com o Quebec. Quebec é uma região muito importante do Canadá, é a segunda, na verdade, territorialmente é a maior província do Canadá, mas é a segunda em população, tem 8 milhões de habitantes contra 13 milhões de Ontário, Ontário é a maior. Então é um colégio eleitoral muito grande, mas é um colégio eleitoral cuja maior parte da população fala francês. Essa semana passada, ele teve um problema porque um repórter fez uma pergunta para ele em francês e ele não entendeu a pergunta. E quando ele conseguiu entender, ele respondeu em inglês. Então, isso no Quebec, Daniel, não é que o cara não vá votar nele, mas gera um certo distanciamento e tal.
Então isso pode ser um problema na campanha eleitoral dele, certamente ele vai ter que lidar com isso, mas de qualquer maneira o momento é muito propício e os liberais têm uma vantagem sobre os conservadores, tem uma votação mais homogênea ao redor do país. Isso significa que pode conseguir mais cadeiras em mais lugares, então pode dar uma vantagem ainda maior do que o número de votos. A gente sabe que você tem um voto distrital, então o número de cadeiras pode ser ainda maior do que a votação percentual que o partido vai ter. Vamos ver, Daniel, mas vamos acompanhar, claro, dia 28 de abril, as eleições canadenses. Tanguy, 2 observações. A primeira, acho que bater de mão fechada é mais eficaz do que bater de mão aberta, ao Bater de mão contrário do que aberta é a mais minha... humilhante, né? Bater de mão É, fechada machuca mais, mas bater de mão mas aberta é mais humilhante. tá, ok. Então, feita aqui o registro em relação à tecnicidade da agressão do atual primeiro-ministro canadense ao presidente dos Estados Unidos, registra-se também, tem um segundo ponto, que é justamente a questão da rejeição dos canadenses a produtos americanos. Quer dizer, cada vez mais supermercados no Canadá estão cancelando suas compras de produtos americanos e estão ali sinalizando dentro ali das suas gôndolas quais são os produtos provenientes do Canadá e quais são os produtos provenientes dos Estados Unidos. O que é uma loucura, né? Essa briga realmente que os Estados Unidos compraram com o Canadá é algo muito difícil de ser compreendido. Agora, Tanguy, do outro lado do planeta, lá em Tóquio, tivemos uma reunião no sábado. Uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da China, da Coreia do Sul e do Japão. E eles conversaram bastante, veja você, sobre integração econômica. Integração econômica. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores da China trouxe algumas declarações que me chamaram a atenção. Por exemplo, abre aspas, a estrutura econômica global está enfrentando mudanças sérias. Unilateralismo e protecionismo estão se tornando desenfreados. Fecha aspas. E aí o primeiro-ministro da China disse, meus amigos, Coreia do Sul, Japão, sempre fomos parceiros. Amo vocês. Por que não anteciparmos aqui conversas sobre uma área de livre comércio? Vocês estão com dificuldade em ter acesso ao mercado americano? Temos aqui o mercado chinês. Podemos estabelecer aqui uma parceria interessante, uma parceria gostosa. Eu posso estar aqui, eventualmente, substituindo os Estados Unidos que está virando as costas para vocês, que são aliados dos Estados Unidos há tanto tempo. E tem mais. Eu, China, adoraria, já disse para vocês outras vezes, mas gostaria de reafirmar que eu adoraria ingressar no acordo de parceria transpacífico. Esse acordo aí que vocês fizeram para me isolar, mas que os Estados Unidos saíram durante o governo Trump, o acordo ficou esvaziado. Eu, China, posso entrar e fortalecer o acordo. Posso mostrar justamente um novo caminho. É sobre isso, né? A gente tem falado bastante aqui no Petit Jornal sobre a inexistência de vácuo, né? Quando você abre mão, quando você não ocupa espaços, alguém vai ocupar, né, Tanguy? Pois é, na verdade o pessoal fica nas redes sociais, Daniel, dizendo, vai dar o prêmio Nobel da Paz pro Trump e tal. Pô, tem que dar mesmo, né, que ele tá conseguindo aproximar aí China e Japão e tudo. E esse é um comentário que a gente já fez outras vezes, né, Daniel, que tudo isso que o Trump tá fazendo pode ter um impacto imediato muito positivo para os Estados Unidos. Pode mesmo, né, isso pode levar os Estados Unidos a melhorar as suas contas públicas, né, o endividamento americano é muito grande, né, você tem uma capacidade arrecadatória que os Estados Unidos podem ter no curto prazo. Agora, todo mundo começa a tentar imaginar como é que é o mundo sem contar com os Estados Unidos. E não é assim, mas o Trump ele vai ficar apenas 4 anos no poder, depois não vai ter mais, porque ele sequer pode se reeleger. Mas o pensamento que todo mundo começa a ter o Trump já foi eleito 2 vezes. E na eleição que ele perdeu por pouco. Ou seja, o público americano está disposto a votar nessa alternativa política. Por mais que os Estados Unidos tenham um PIB de quase 28 trilhões de dólares, será que vale a pena eu ficar dependente desse mercado? Eu vou começar a buscar alternativa, mesmo que seja uma alternativa da China buscar o Japão, que são inimigos históricos, né? Pelo menos rivais históricos, vem tentando melhorar a relação nas últimas décadas, mas tem um problema histórico ali entre os dois. É interessante porque durante o governo Biden houve um esforço brutal de aproximação entre a Coreia do Sul e o Japão, que não tem relações ali tão lineares ao longo do tempo, tem relações problemáticas em relação a várias questões. E agora, com o governo Trump,
esses dois governos aceitaram conversar com a China, Tanguy. Isso já significa, né? Não sabemos se haverá avanço para uma área de livre comércio, não sabemos se a China entrará realmente no acordo transpacífico, mas o fato de você aceitar conversar com essas pessoas também é uma mensagem para os Estados Unidos, né? Olha, Sim, Estados Unidos, claro. queria lembrar a vocês que eu preciso seguir minha vida. Se vocês não querem ser meus parceiros, se você quer fechar o mercado americano aos produtos japoneses, talvez eu tenha que buscar o mercado chinês, É que business, é né? uma alternativa. É business, É que business. é uma alternativa super escalável, uma alternativa importante, mercado consumidor grande. Eu posso buscar aqui outras parcerias, e porque você, Estados Unidos, resolveu olhar para si, não é isso? Você tem todo o direito de olhar para si. Agora eu também tenho que buscar aqui caminhos alternativos para mim. Pois é, o Daniel Souza, aproveitando que a gente está começando a semana aqui, vamos começar a semana também de forma leve, né? O que você traz de geleia da Shakira pra gente hoje? Eu sei que hoje temos Trump na geleia da Shakira. Me conta, os Estados Unidos, Daniel, estão se isolando aí, eu não quero saber de Japão, mas ele tem, aparentemente, Trump tem um plano aí que vai mudar o cenário internacional, é verdade? É verdade, Tanguy. A gente sabe que o Trump tem feito um esforço de isolamento, o Trump tem feito um esforço para sair de organizações, de acordos, para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Entretanto, temos uma exceção. Na última sexta-feira, o Trump foi para a rede Truth, né, a rede social dele, e fez uma postagem onde ele colocou uma notícia do The Sun. O The Sun a gente não gosta muito, Tanguy, porque o The Sun é rival do Daily Mail. Ah, Daily Mail é favorito, sim. O Daily Mail tem aqui um lugar especial em nossos corações. Mas o The Sun acabou publicando uma matéria e o Trump acabou postando essa matéria que se referia a uma suposta oferta secreta que o monarca britânico, o Carlos III, deve fazer durante a visita de Estado do Trump ao Reino Unido. Essa oferta secreta seria convidar os Estados Unidos para ingressar na Commonwealth. E aí o Trump acrescentou, abre aspas, eu amo o rei Charles, parece bom para mim, fecha aspas. Ou seja, o Trump está dizendo o seguinte, rei Charles, se for verdade essa boataria aí do The Sun, que você está para me convidar para a Commonwealth, queria dizer que eu aceito, queria dizer que eu tô dentro. Pô, vou fazer uma visita de Estado a Londres em breve aí, pô, vocês vão me receber super bem, adoro a família real. Aliás, como o Trump é puxa-saco da família real, Tanguy. Isso é algo que já vinha do outro mandato, aliás, já vinha desde a época que ele não era presidente. É um puxa-saco da família real, que, aliás, eu acho que se o Canadá quisesse proteger de uma anexação dos Estados Unidos, é só lembrar ao Trump que o rei Charles é o rei do Canadá. Ou o Charles III, ou Trump, ele é rei do Canadá. Você vai brigar com o Charles? Você vai brigar com o Charles? Ele não vai querer brigar com magoar o o Charles. Não vai querer Você magoar. não vai querer magoar o Charles. Então, o Canadá é parte ali do quinhão, né, do reinado do Charles III. Então é uma boa estratégia. Acho que o Canadá também não está usando essa arma secreta, mas o Trump já mandou avisar pela rede social que ele aceita fazer parte da Commonwealth of Nations, junto com, né, Gabão, né, Moçambique, Ruanda, Togo, Austrália, Nova Zelândia, o próprio Canadá, né, e por aí vai. Então fica aí o registro que os Estados Unidos da América, United States of America, aceita, já disse que sim, para o rei Charles III. Então na verdade, era um convite secreto que ia acontecer, mas o The Sun antecipou, e aí o presidente dos Estados Unidos repostou. Aí, Exatamente. Tá. Dizendo que aceita. Dizendo que aceita. Então, se você me convidar, eu vou. Aceita. E aí, eu fico imaginando o rei Charles, Daniel, se ele não estava planejando isso. Agora, Daniel, ele já chamou a equipe dele e falou assim, meu Deus do céu, meu Deus anglicano, o que eu faço? Convida ou não convida? Você imagina se Trump chega lá, Daniel, e esse convite não vem? Imagina o climão, Daniel. E o Trump tá ali Ele pode botar uma tarifa. Vai botar tarifas contra o Reino Unido, em retaliação à falta do convite para a Commonwealth. A falta do convite secreto que foi repercutido pelo The Sun. Gente, bem-vindos ao ano de 2025, tá? É assim que as coisas estão acontecendo por aqui. E deixa aqui, Daniel, um agradecimento a você que chegou até o fim desse episódio. Muito obrigado. E se você quer saber mais sobre temas sobre os quais a gente fala aqui, né, temas que a gente desenvolve por aqui, acessa lá peticursos.com.br. Amanhã, Daniel, nessa terça-feira, 25 de março, nós temos a última aula do curso sobre os Estados Unidos hoje.
Então a gente vai falar sobre o poderio militar americano, como é que se formou o poderio militar americano. Aliás, Daniel, eu estou preparando essa aula, aprendi muito, né? Vi que durante muito tempo os Estados Unidos, na verdade, eles tinham uma lógica meio contrária. Tem que ter exército pequeno, porque exército pequeno previne contra a tirania, porque senão o exército pode ser utilizado contra o poder vigente e tal. E é relativamente recente esse negócio de ter exército muito grande, mas tudo isso fica desenvolvido lá, petcursos.com.br. Esse é um curso sobre os Estados Unidos, mas se junta a inúmeros outros que a gente já tem lá na plataforma. Entrando no site, você vê também o catálogo dos cursos já gravados. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso carinho, o nosso obrigado, o nosso abraço a cada um de vocês. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, para se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, chave no descritivo, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Mais tarde estamos aí, Daniel. Temos mais um episódio nessa segunda-feira. Nos vemos. Um abraço e até lá, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.